Amém. Nós vamos, por favor, sob o som somente crer, vamos inclinar nossas cabeças e receber a mensagem desta noite. Amém? Amém. Vamos colocar de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias aos Romanos, capítulo 3. Leremos o verso 3 e o verso 4. Aos Romanos, capítulo 3, o verso 3 e o 4. Diz assim: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém. Querido Jesus, dê-nos nesta noite o conteúdo desta verdade. Nos inspira e nos unge para ouvir a tua palavra e falar a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Coisa mais boa que pode existir é ser um cristão. Não é difícil você ser cristão. É a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais boa que pode existir, é sermos cristãos. Você crê assim? Amém. A vida cristã, ela é uma vida consagrada. Consagrada é a vida cristã. A vida cristã, ela não pode ser uma vida de pecado, carregada de pecado. Você sabe por quê? Porque você não pode tirar pecado das páginas da Bíblia. Ouça isso. Porque você não pode tirar pecados das páginas da Bíblia. Este é o meu pensamento.
que eu quero trazer a minha pequena mensagem nesta noite. Guarde isto, porque você não pode tirar pecado das páginas da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus. E todos que são nascidos de Deus, ele disse, são pequenos deuses. É verdade? É a verdade. Ele disse em São João 10:37, não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Vejam. E ele disse, e a lei não pode ser anulada. Eu disse, vós sois deuses. É a verdade. Então isso nos deixa, irmãos, empolgados. Isso nos leva a sentir-se bem em casa, neste lugar aonde nós nascemos, não é mesmo? Você nasceu nesta igreja do Deus vivo. Esta igreja do Deus vivo, nascida do Espírito Santo. Vocês já ouviram o irmão Branham dizer que você não vai ao céu se não estiver nessa igreja do Deus vivo? Já ouviram? Você precisa estar na igreja do Deus vivo. Esta igreja nascida de Deus. Isso é verdade. Então, você não pode tirar pecado das páginas da Bíblia. A Bíblia é Deus, é a palavra de Deus. Deus e sua palavra é o mesmo, não é diferente. E por nós termos nascido de Deus, você e Deus é o mesmo. E ninguém pode te condenar. Quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica. E antes morreu por nós, e ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à destra do Pai, e intercede por nós. Guarde isso no seu coração, na sua alma. Então, eu continuo dizendo, ninguém pode, você não pode tirar pecado das páginas desta Bíblia. Há um filtro, e esta palavra é o filtro. Se você toma a palavra de Deus, você está tomando o filtro de Deus, e o filtro de Deus não passa nada, senão somente aquilo que é puro.
aquilo que é limpo, que é justo. Essa mensagem, Cisternas Rotas, irmão Brandes, você sabe, nós costumávamos chamar, nós tínhamos um filtro de trapo em uma, você sabe o que era aquilo? Colocar um filtro de trapo naquilo para apanhar todos os insetos e coisas que saíam de cima do celeiro e ao redor de todo lugar, e derramar de um lugar para o outro dentro da cisterna. Então a água caía do telhado, paria ali dentro, e dali caía lá dentro da cisterna. Ele põe um filtro. Eu estou lendo a mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 38 ao 40. Ele disse: nós costumávamos colocar um filtro de trapo naquilo para apanhar toda a escuma e coisas que podíamos. Claro que aquilo não podia filtrar toda a sujeira. Apanhava apenas os grandes projéteis que desciam e caíam lá. O besouro podia cair naquilo, mas o caldo do besouro ia junto com a água. Então você realmente tinha uma bagunça quando você tinha uma velha cisterna suja. Em poucos dias, você deixava aquela água parada ali, e ela se tornava estagnada. Você deixava a água parada em uma cisterna, ela se estagnava e ficava cheia de sapos e lagartixas e cobras, e nós costumávamos chamar aquilo larvas pequeninas. E eu não sei se eles não são um parasita, eu não sei como vocês o chamam, mas umas coisinhas que ficam na água que nós nos chamamos de larvas. Vocês sabem o que é? Quanto sabe a respeito do que estou falando? Levante suas mãos, por favor, quem sabe? Assim, aí sim. Nombrando, levanta. Você sabe o que é? Quanto sabe a respeito do que estou falando? Ora, claro, todos vocês do interior sabem. Todos vocês do interior sabem. Fica cheio de estagnação. E então esses amantes da estagnação vêm junto com isso. Isso realmente vem porque está estagnado. E por que está estagnado? Isso atrai animais que gostam de coisas estagnadas. Isso é exatamente como as nossas igrejas hoje. Eu acho que deixamos dos maiores pecados que a igreja tem cometido hoje, exatamente como Israel, então, ela o deixou, a fonte da água viva,
e tem cavado para si mesma cisternas feitas por homens. E tem se tornado a habitação de tudo que ama esse tipo de água: lagartixas, sapos e todos os tipos de germes que vivem nisto, porque é um tanque feito pelo homem, e nesse tanque está coisas permanecem, essas coisas permanecem. Um exemplo perfeito de nossas denominações hoje. É mesmo? É a verdade. É a verdade. Eu disse, quando você tem uma ideia sua própria, que não confere com a palavra de Deus, isso daí são chamado cisternas rotas, águas estanqueadas, cheia de todo tipo de parasita, porque não confere com a palavra de Deus, querendo colocar as suas ideias erradas na palavra. E é como eu disse, você não pode tirar pecado das páginas da Bíblia. Ela é a água pura, ela é limpa, ela é perfeita. Ela é Deus. Essa palavra é a verdade. Não é o que ele falou? Aí então você vai ver, nós não cremos como eles que, graças a Deus. Deus mandou um profeta para nós. Ele mandou uma mensagem precursora da segunda vinda. Nós cremos diferente. E eles creem que uma vez que você pecou, você tem que ser batizado. No nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Outra vez. Cada vez que você peca, você tem que ser batizado. Alguns grupos creem assim. Outros creem que o batismo deve ser de acordo com como está em São Mateus 28, verso 19 ao 21. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E batizam as pessoas assim. Outra vez, graças a Deus que nós não cremos mais assim. Eles creem que a regeneração, a transformação do indivíduo, do sujeito, está sendo no batismo nas águas. Por isso que eles batizam 2, 3 vezes. Cada vez que você peca, eles te batizam. Cada vez que você peca, eles te batizam. Cada vez que você peca, eles te batizam. Porque eles creem que a regeneração, a transformação é no batismo das águas. Graças a Deus que nós não cremos assim. Nós cremos como está nas Escrituras. Nós cremos no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, Senhor Jesus Cristo. Amém? E não cremos na regeneração que vem pela água. Você sabe o que é regeneração? É uma transformação, é um novo nascimento, é uma mudança de vida.
Mas nós cremos que a nossa regeneração, ela vem através do sangue. É o sangue de Deus que perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões, e são cedidas por Ele e jogadas no mar do esquecimento. Nós cremos assim. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele entrou no santuário, Ele não entrou com sangue de cabritos e sangue de bode, de novilho e de cordeiro. Ele não entrou com sangue alheio, Ele entrou com o seu próprio sangue e efetuou uma eterna salvação. Aleluia! Esta é a Bíblia. É a palavra de Deus. É o filtro que filtra todas essas sujeiras de falsas ideias, falsas doutrinas. Nós não cremos que uma mulher ela deve usar o púlpito e ser uma pastora, uma pregadora. Nós cremos do jeito que a Bíblia disse que deve ser. 1 aos Coríntios capítulo 14, do verso 34 a seguir. Como ele disse: eu não permito que a mulher fale na igreja, mas que ela aprenda em silêncio, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Se ela tem o seu marido que é descrente, é ganho sem palavras. Aleluia! Eu creio assim, você crê? Você está feliz por crer assim? Esse é o verdadeiro filtro. Isso dá segurança, não é mesmo? Dá confiança. Esta mensagem, sede. O profeta, ele disse, no parágrafo 106 ao parágrafo 109, ele disse: o gosto do homem que fuma, vê, você não pode obter a fumaça, a não ser que tenha o alcatrão. E quando você tem o alcatrão, você tem o câncer. E o câncer é morte. O câncer representa Satanás. E então, aí está você. Vê? Isto é simplesmente um truque. E eu penso que a companhia de tabaco que está nesta nação, e isto vive através desta nação, e então com um truque assim, para enganar totalmente os cidadãos americanos, para enganá-los, o filtro do homem que pensa. É simplesmente um truque para vender mais cigarros. Ele diz bem assim para o fumante: você compra um cigarro com filtro, que você não vai ingerir o alcatrão, e não vai ter problema de você fumar.
Ora, se você dá uma puxada no cigarro e traga ele, joga a fumaça pelos seus narizes, você já absorveu o alcatrão. E quando você absorve o alcatrão, você absorve o câncer. Então eu pensei naquela coisa, o filtro do homem que pensa. Eu pensei, esta é uma boa ideia. Então o filtro do homem que pensa, este é a Bíblia. Correto? É verdade? Então diga bem forte comigo, amém! Aleluia! Eu gosto disso. Amém. É a Bíblia, é o filtro do homem que pensa. Dá o gosto do homem santo. Dá o gosto da mulher santa. A Bíblia. Não é mesmo? O filtro do homem que pensa tomará este filtro. Ele produzirá o gosto do homem justo. Vê? Vê? E agora você não pode. O quê? Vocês guardaram na cabeça o que eu disse? Vocês não podem tirar pecado das páginas desta Bíblia. Eu não falo isso por mim mesmo, eu falo, é o profeta que fala. Eu gosto de usar esses temas tirados da Bíblia e da mensagem, porque eles têm segurança para você que prega. Aquilo que o irmão Brana fala, pode falar. Aquilo que o irmão Brana prega, pode pregar. É segurança para aqueles que crêem. Correto? Então ele disse, agora você não pode tirar pecado das páginas desta Bíblia. Ela é Deus, é a palavra dele. Isso aí é a nossa segurança. Quando nós ficamos exatamente com a Bíblia, nós estamos seguradamente. Vejam, não, ela termina com isto, ela joga isto fora. E agora você pode ir à igreja e simplesmente tomar qualquer coisa, mas você não pode vir através desta Bíblia e ter pecado. Não pode. Ela é limpa, ela é limpa, ela é pura, ela é santa. Deus, Ele tem, não só Ele tem sido beneficiado de sua palavra, mas Ele fez outros ser participantes deste tremendo benefício. Ele deu a cada um daquele que crê. Sendo você uma semente predestinada de Deus, Deus compartilhou com você esse benefício desse poder vivificador. Aleluia. Por isso você não pode ter pecado. Aquilo não fará isto. Isso filtra todo o pecado. Isso dá o gosto do homem santo. Sede santos.
porque eu sou santo. Como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso não é a minha palavra, isso não é a palavra sua, é a palavra de Deus. Você deve se sentir bem assegurado debaixo sob esse poder vivificador. E pode dizer sem medo: eu sou uma santa. Você me respeita, Satanás, eu sou uma santa. Você me respeita, Satanás, eu sou um santo. Eu tenho sobejo para falar isso, Satanás. Isso é verdade. Você diz assim para ele: eu tenho um sumo sacerdote hoje, assentado no trono da intercessão. Ele intercede por mim agora. Há sangue no propiciatório, que faz uma propiciação pelos meus pecados, que apaga as minhas transgressões, apaga todas as minhas iniquidades. Amém. É mesmo. Um homem santo. E isso dá o gosto do homem santo. Porque se o homem está pensando que ele deseja ser santo, o ser como Deus, e ser como Deus, e ser um filho ou uma filha de Deus, então ele deseja o tipo correto de filtro. Ei, irmãos, você tem que sentir isso na alma, lá dentro, aquele estímulo, aquela influência, aquele regozijo, é uma fonte, ela está fluindo. Não precisa de ninguém falar para você: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo como cristão. Não precisa. Essa fonte em si, ela faz através de você. Amém. E então ele para com todo o pecado neste lado da Bíblia. Ele pode somente trazer o Espírito Santo através da Bíblia, que escreveu a Bíblia. Aleluia. Eu gosto do homem santo, ter o filtro do homem que pensa. Não tem ideia errada, não tem nenhum pensamento errado. Tudo identifica com a mensagem, tudo identifica com a palavra. E agora encontramos, olha, enganador. É isto hoje. Os dois espíritos são tão parecidos que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Tão parecido. Mas ele não pode enganar os eleitos. Ele não pode enganar os escolhidos. Não é porque você é forte, irmã. Não é porque você é forte, irmão. É porque o Espírito Santo que vive em você é forte. Você tem tomado esse filtro. Não há demônios que pode te enganar. Não existe. Você é um escolhido de Deus. É um predestinado, a quem Deus veio e deu a sua vida por você, para lhe trazer de volta.
Correto? Você sabe por que Deus permitiu isto? Ele permitiu simplesmente para manifestar o que Ele tinha por nós. A Bíblia diz, São João 13, verso 1, que Deus nos amou aqui até o fim. Até o fim. E aí Ele permitiu que nós descêssemos aqui. Vocês já lembram daquela escritura que quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Ele disse como no plural: façamos. Façamos no plural. Ele estava falando com aquele corpo que Ele possuía. Que corpo era aquele? Era uma teofania celestial, que estava entre uma trindade e uma unidade. Aquela teofania que Ele estava dizendo: façamos. Mombrana fala nessa mensagem, pergunta e resposta sobre o Gênesis. Ele diz bem assim. Eu vou pegar a parte B desse parágrafo 18. Ele disse: então disse isto: façamos. Quem? Pai e filho. Façamos o homem a nossa própria imagem. Se um homem fosse feito algo como aquela pequena luz sagrada ali, ninguém veria ele. Era uma coluna de fogo, somente uma luz branca. Ninguém viria. Ele está dizendo, certo? Ou algo assim, não poderia ser visto, porque é um ser espiritual. Ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouquinho mais, e fez uma trindade de si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O que era isso? Era uma teofania. Era um corpo celestial. Quando Jesus apareceu para Abraão, lá atrás, quando Abraão vinha de uma matança dos reis, aquele era o corpo anterior de Jesus. Era o corpo anterior dele. Era uma teofania. E veio com Abraão. Abraão vinha da matança dos reis. Abraão vinha de uma vitória. Ele era um verdadeiro guerreiro. Ele era um verdadeiro soldado da cruz. Ele estava com a promessa de Deus impregnada na alma. Ele cria na vitória. E ele armou os seus 118 homens que nasceu dentro da sua casa, circuncidado, ao 8º dia. Armou eles com machado, com foice, com vara-pau, com lança, e foi atrás do seu parente, o seu irmão, o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo. E ele foi lá pela madrugada, ele pegou todos os inimigos sem esperar. Quando eles pensaram que não, eles foram tomados. E Abraão veio com aquela vitória na mão. Quando ele veio com aquela vitória, aquilo era Deus fazendo aquilo através de Abraão. Deus disse: isso me faz bem, eu gosto disso, isso me cheira bem. Ver a coragem desse meu filho, esse meu servo, eu vou encontrar com ele. Aleluia. Imagine, pense, medite nisso. Deus, esse Espírito Santo desceu em um corpo teofânico.
encontrou com Abraão. E veio e disse para Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo de Abraão, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E ministrou a ceia para Abraão. Depois que ele ministrou a ceia, sumiu. Foi como um vento. Sumiu. Abraão chamou ele de Elohim. O Mombrana disse: aquele era o corpo anterior de Jesus, Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Rei de Jerusalém, Rei de paz, Rei de justiça. É isso daqui, irmãos, esse corpo teofânico. Façamos o homem a nossa imagem. E ele então desceu um pouquinho, assim como ele está dizendo aqui. Ele manifestou-se, revelou-se a si mesmo um pouquinho mais, e fez uma trindade de si mesmo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui estava Deus revelando-se a si mesmo, ao dizer: façamos o homem, o qual era seu filho, um renovo dele. O que é o renovo? A raiz de Jessé, o renovo de Davi, correto? É Jesus. Façamos o homem a nossa própria imagem. Ele era um ser sobrenatural. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo celestial. Você sabe que se aqueles irmãos, seres queridos nossos que estão em corpo celestial, você sabe, se Deus trazer agora o rapto, for acontecer o arrebatamento, eles vêm em corpo celestial. Se Deus não abrir os seus olhos para ver eles, você não vai ver eles sentados ao seu lado. E eles vêm corpo, alma e espírito. É um corpo teofânico. Se sabe quem vai ver eles? É aquele que tem o mesmo espírito que eles têm, a mesma fé, o mesmo Deus. Você já imaginou isso? Eles não vêm nesse corpo velho do pecado, eles vêm num corpo celestial. É num corpo novinho. É um corpo perfeito, sem sexo, sem pecado. Você não pode tirar das páginas desta Bíblia pecado. Estas pessoas que foram nascidas de novo, cheia do Espírito Santo, e trabalhou aqui para Deus nesse trabalho laborioso, como um verdadeiro cristão, e Deus levou para o paraíso. Eles estão em um corpo teofânico. O dia que eles voltar para esse corpo da noiva que está aqui em vida ainda, eles virarem esse corpo, e nós que estamos nesse velho corpo mortal, juntamente com eles, seremos transformados para um corpo glorificado. Esse corpo, ele é um corpo sobrenatural, diz o profeta, e tem o domínio sobre o gado do campo, e assim por diante. Vocês já lembram que ele disse, assim que ele formou Adão, macho e fêmea? Ele não disse depois que ele formou do pó, ele disse quando ele formou a sua imagem. Corpo teofânico: enchei e multiplicai sobre a terra.
e dominai sobre as aves dos céus, e sobre os animais do campo, e sobre os peixes do mares. Ele tinha um domínio sobre o domínio de tudo. Ele tinha um controle. Veja, então, ouça isso. Era um ser sobrenatural. Ele tinha domínio sobre o gado do campo e assim por diante. E agora o homem guiava o gado e tudo, simplesmente como o Espírito Santo guia um verdadeiro crente hoje. Aleluia. Graça, 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 graça. Graça, 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 graça. É um dom imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu essa graça, essa graça, essa graça. Não é para quem quer, não é para quem corre, é para aqueles que Deus escolhe. A voz, olha, a voz de Deus ali, o melhor, a voz do homem se ouvia e dizia, chamava o gado para essa parte, as ovelhas para este pasto, os peixes para as águas, vê, ele tinha domínio, tudo obedecia a ele. Hoje, quão feliz devemos ser. Oh, irmãos, nós não devemos medir distância, nós não devemos medir tempo, nós não devemos medir nada. Devemos estar tão entusiasmados com isto, até o ponto que não suportamos. Antes que o pecado atingisse a terra, essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, ela veio para nos restaurar, trazer de volta o Éden restaurado, antes que o pecado atingisse a terra. Antes que Adão havia pecado, nós estamos indo para lá, regressando de volta. Quando você tiver esse domínio completo, essa totalidade, essa mensagem ainda, parágrafo 25, parte B dela. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Puxa, diz o profeta, puxa, puxa, isto é muito bom, não é? Digam amém. Eu estou muito enchedor, não estou não? Isso não é bom? É realmente bom. Antes que houvesse, olha, antes da fundação do mundo, Deus conhecia. Deus lhe conhecia. Deus me conhecia. Deus te conhecia. O irmão Branham disse aqui, olha, Deus conhecia o irmão Neville e sabia que ele pregaria o evangelho. Isso não é maravilhoso? Nos elegeu porque ele é um membro da igreja. Você gosta da igreja de Cristo? Você ama ela? Você tem saudade dessa igreja? Ei, irmão, quando você ama essa igreja de Cristo, tem saudade dela, ou você só fala as boas coisas dela? É o amor. É o amor de Deus. Só fala as boas coisas.
Não é mesmo? Você está nessa igreja de Cristo, você está nessa igreja. Paulo estava falando da igreja de Deus. Sabia que ele ia ter esta igreja. Sabia que ele ia ter essa igreja. Paulo estava falando da igreja de Éfeso e disse: nos elegeu nele, e agora nós todos somos membros do corpo de Cristo. É correto? E Deus, antes que o mundo começasse ou formasse, elegeu você e eu nele, antes que o mundo fosse formado. Puxa! Puxa! Que coisa sobrenatural! Que coisa boa! Que coisa ótima! Oh! Isso não é maravilhoso? E agora Ele te fez o primeiro homem à sua imagem. E nós estamos regressando a esta imagem, correto? Qual foi a primeira imagem que Ele fez você? Me digam. Quem tem coragem de dizer com a boca bem, com a língua desembaraçada? Qual é? Qual é? Fala bem alto para mim. É? Um corpo teofânico. Um corpo teofânico, uma teofania. Que eu disse. Quando Ele criou o homem, primeiro Ele criou o homem teofânico, um corpo celestial, como Ele. Não é mesmo? Você tem certeza que é verdade? Então vamos ver. Agora Ele fez o primeiro homem à sua imagem, e nós estamos regressando a esta imagem, correto? Olha aí. Esta imagem, a nossa primeira imagem criada. Aleluia. Nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou, William Brana, eu já existia antes da fundação do mundo. Você estava na mente de Deus. Você é o pensamento, palavra falada de Deus. Você é a semente eleita de Deus. Oh, por isso que você gosta de viver a mensagem. Você ama a mensagem. Você tem prazer de lhe servir. Quando você começa muito aqui nesse corpo mundano, entrar nas coisas do mundo, algo te repreende. Não faça isto. Se separe dessas coisas. Mude o seu comportamento. Essa é teofania sua. Ela fala isso para você. Mude o seu comportamento. Ele fez meu ser, meu espírito. Eu não estava consciente de nada até onde eu sei. Mas, eu estava lá. Aleluia. Oh, eu não creio que vocês estão captando isto. O Brana está falando, eu não creio que vocês estão captando isto. Mas agora, espere um minuto. Jesus disse aos seus discípulos que eles o conheciam antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E Paulo disse aqui que Ele nos elegeu nele antes que o mundo começasse. E agora havia alguma parte de mim, de Orma Neville, e o resto de todos vocês aqui. Aonde, irmão Brana? Estávamos em Cristo antes que o mundo começasse. Aqui está a minha
opinião disto. O que você acha da opinião do irmão Brana? É verdadeira? Você crê nela? Eu creio de todo o meu coração. Ele disse: eu penso que as pessoas que possuem este espírito hoje, que espírito é esse? Penhorzinho. Essa que eu disse hoje de manhã, uma sombra da sombra da sombra. Este penhorzinho que possui esse espírito hoje, ou o espírito, uma parte desses seres angelicais. Angelicais, espíritos, os quais saíram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. Amém. Oh, amém. Vocês viram isso? Esses estavam lá em cima, resistiram à mentira do diabo lá no céu. Quando foi? Deus deu a Satanás, Lúcifer, uma preeminência que você olhasse assim, você pensaria que Deus ia ser ingênuo. Ele deu a ele uma preeminência para ele ser um líder. Cuida de tudo que tem aqui. Você é abaixo de mim, você é que comanda todas as coisas. Deus já sabia que Lúcifer, ele ia se entrar nessa vaidade, de se tornar jactancioso, orgulhoso por causa daquilo. E Deus não poderia fazer você descer aqui e entrar em um corpo através de pecado, de morte. Então tinha que sair alguma coisa para fazer isso, porque ele tinha os seus atributos maravilhosos. Ele era um pai. Ele tinha que ter um filho para vir morrer no seu lugar, para expressar o amor de pai. Ele era um salvador, ele era um curador. Não tinha ninguém perdido, não tinha ninguém doente. Ele não poderia adoecer os seus filhos. Deus não adoece os seus filhos. Ele não poderia fazer você pecar e cair e ficar perdido. Deus não faz isto. Você não pode tirar pecado das páginas da Bíblia. Você não pode, não é mesmo? Então, ele disse que Lúcifer começou a garanhar os anjos nos céus, e garanhou a terça parte dos anjos. Aqueles anjos que ele ganhou e que ele perverteu, eles foram criados junto com os nossos espíritos lá. O Brana fala isso. Vê, esses espíritos foram feitos lá quando Deus começou a formar o homem à sua própria imagem. Criou esses seres sobrenaturais, esses espíritos. E quando eles perderam a batalha, que houve uma batalha nos céus, e eles perderam a batalha e foi precipitado dos céus para a terra, eles caíram no meio da criação de Deus. E aí foi aonde caiu a perversão. E houve uma perversão na família querida de Deus, no jardim do Éden. E aí então Deus teve que fazer alguma coisa, porque ele sabia que havia algo no homem que desejaria a sua salvação, que desejaria o céu, desejaria a perfeição. Então ele teve que fazer alguma coisa. Por que que Deus permitiu isso, irmãos? Primeiro, você não pode sofrer e ser pecado, condenado, e sentir paixão no espírito, como ser sobrenatural. Você não pode. Então teria que fazer um corpo e colocar você dentro desse corpo, e você fizesse o que você fez. O que fez então? Gênesis 2. Fez um corpo e colocou o espírito, aquela teofania, dentro daquele corpo chamado Adão. Aquela teofania chamada Adão.
E aquela teofania entrou naquela carne, e Satanás aproveitou daquela carne para fazer a perversão. E o que sucedeu? Todos aqueles que não pecou na semelhança do pecado de Adão, é tão culpado quanto Adão é dos seus pecados. É a verdade? O que isso trouxe? Isso trouxe para nós um caminho de pecado. Todos nasceram no mesmo barco que Adão estava, através do pecado. E aí então, quando Deus viu isto, Deus teve que descer aqui. Aí então você vai ver quando aquele verdadeiro profeta de Deus, ungido, inspirado, cheio de unção, ele disse estas palavras: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ora, se ele está ali falando que no vale há uma sombra, então significa que há luz. Não é mesmo? Não pode haver uma sombra se não houver um sol. Tem que haver um sol para ver uma sombra. Tem que haver uma luz para ver uma claridade em um túnel, ou dentro de um vale. E Davi disse: ainda que eu andasse na sombra do vale, eu não temeria espanto algum. A luz está comigo. A luz, esse halo branco, Cristo, está comigo. E aí então você sabe quem é esse vale? Essa vida de pecado que nós temos, irmãos, nesse velho corpo nojento e imundo, mas dentro dele habita uma luz. Essa luz que nos alumia o nosso caminho, essa luz que nos sustenta. Aí você pode dizer: ainda que eu andasse nesse vale, na sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque a luz está comigo, a luz me guia de contínuo. Porque na verdade esse vale é o nosso nascimento, é o primeiro nascimento que nós tivemos. Eu vou encerrar com essa mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, a partir do parágrafo 284. Agora, porque o Espírito que você tem veio através da natureza, ele está falando do homem pecaminoso, e através da natureza, vindo através de uma relação sexual. O desejo de um homem e uma mulher produz um filho terrestre, e deixa aquele filho sozinho. Nós já falamos tanto disso daqui. Vocês já lembram que eu disse: não precisa você ensinar nada de errado e nada de certo para uma criança. De certo, digo, de errado para uma criança. Já está nele o erro. Deixa ele sozinho para você ver. Ele vai fazer tudo que está nele, a natureza dele pede. Olha, e não lhe ensine nada, correto? Ele irá para o lado errado. Ele irá para o lado errado. Não lhe ensine nem certo nem correto. Ele tomará o errado. Por quê? É da sua natureza fazer assim. Por isso que temos que insistir com os filhos. Temos que instruir, temos que corrigir, temos que ensinar, temos que advertir, temos que exortar, temos que redarguir. Não é mesmo? Porque se você deixar ele vai se afundando e se afundando e se afundando cada vez mais. E observa um bebezinho, não maior do que isto, ele fica tão irado que ele
torce suas mãos, fica com a face vermelha e bebe seu fôlego. Claro, o que é isto? É a sua natureza. Ele a obteve de seu papai e de sua mamãe primeiro. Antes, não vou dizer agora, né? Mas antes, mas mesmo assim tem hora que a coisa sobe lá. Eu não aguento aquilo, eu não suporto aquilo, eu não vou nem lá, porque se eu for eu vou fazer besteira. Não é não, irmão Cardete? Eu vou fazer besteira, não vou nem lá. Que natureza! Ele recebeu essa natureza do papai e da sua mamãe primeiro. Ela teve temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular ou seu papai. Se eles não tiveram, seu avô ou sua avó teve. Veja a descendência. Eu nunca ensinei esse menino essas coisas. Eu queria que esse menino só fizesse as coisas certas, esse menino só faz as coisas erradas. Eu queria que essa menina só fizesse as coisas certas, só faz as coisas erradas. Eu não sei o que é isso, eu não ensinei. Ainda tem outra coisa. Você sabe como é que eu pus o nome desse menino? Eu pus de Paulo. Paulo. Eu pus de William. Eu pus de Maria. Esse nome transforma ninguém. Nome não muda ninguém. Mas tem um sentido, né? Então não tem nada a ver com o seu nome. É a sua natureza. É a sua natureza. A natureza desse menino é a minha natureza. A natureza do meu filho é a minha natureza. A natureza do seu filho é a sua natureza. Então aquilo faz. Você nasceu do mundo, você veio através de uma natureza, e todo o seu ser é negro, obsceno e condenado e amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é correto. É a verdade ou não é? Eu não ainda vi um desse ir para o céu. Eu não ainda vi. Seja ele lá um filho de Deus, seja ele lá um cristão, seja ele lá um ímpio, eu não ainda vi um desse ir para o céu. Ele vai direitinho para o inferno. Agora, se você nasce de novo, que vai para o céu é a sua teofania. É a sua teofania que vai para o céu. Agora, se você não nasce, tem companheiro, né? Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma. Aleluia! Amém? Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estou demorando demais, né? Não estão dormindo não? Deixa eu ver se tem alguém dormindo. Lá no berçário, será que as irmãs não estão dando uns cochilinhos junto com os bebês, não? Hã? Aleluia! Digam comigo, aleluia! Vamos soltar a voz. É igual cantar. Se você cantar, não sai nada, mas se você soltar, canta bonito, né? Vamos dizer, aleluia! Glória a Deus! Amém! Tem gente que é tão educada que não sabe nem gritar aleluia. Me desculpa. Mas vejam bem, irmãos, aleluia! Então não é mais um vale escuro. Olha aí, não é mais um vale escuro, mas é um vale com uma sombra nele. Você pode estar velado aqui com a carne, com as coisas em nossa face, mas há luz suficiente ali dentro. A luz dentro de você, irmão. A luz dentro de você, irmã.
Aleluia. Essa luz é que faz você ser o que você é. Deus olha em você essa luz. Ele não está olhando o vale, Ele está olhando a luz. Amém. Então, e um dia aquela luz e trevas tem que se separar. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. E quando estivermos diante de Cristo, naquele corpo, as trevas e a morte se desvanecerão. E nós nos romperemos em luz perfeita. Glória a Deus! É a irmã Brana que está dizendo. Glória a Deus! Aleluia! Aí estamos sem enfermidade, nada na escuridão, misturado a isto. Oh, vamos ter essa luz para nos saber reconhecer uns aos outros e não querermos que sejamos perfeitos nesse corpo, nesse vale escuro, nessas trevas, não é mesmo? Agora, neste momento, temos ambos: enfermidade e alegria. Temos saúde e força. E temos entradas e saídas, e altas e baixas, alegria e tristeza, e assim por diante. Bem, isso é apenas uma sombra. É uma sombra. Nós temos luz suficiente para saber que há luz ali. E ainda estamos no corpo, em carne. Mas um dia, o dia romperá. E este será quando o anjo da morte se assentar aos pés de sua cama. E aí quando o médico dirá que está tudo terminado, vai morrer, vai embora. Oh meu Deus, aí é a hora que você tem que ter essa luz para te amparar, para te assegurar naquele momento. E você pode dizer, como disse Paulo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Aí você diz: graças a Deus que nos tem dado esta vitória pelo amor divino. A luz, vejam. E aí, quando o médico dirá que está tudo terminado, e este natural se distanciar do sobrenatural, e a luz solta de volta, a luz salta de volta para a luz, e as trevas voltam para as trevas, e então este mortal é colocado na imortalidade. E aí, quando esse corruptível se tornará em incorruptível, é aí quando este mortal é colocado na imortalidade, e nos tornaremos de uma criatura do tempo a uma criatura da eternidade. Você não pode sair dali com escuridão total. Você tem que ter uma luz nas trevas. Aí está você. Esse é aquele corpo que você recebe. O que fazemos? Nós, bem, meu caro santo irmão, minha querida santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou, a sua imagem, o melhor, quando Ele criou o homem, a sua imagem, o criou, a mulher a imagem do homem, e criou a mulher a imagem do homem. Para quê? Para a glória do homem. A glória do homem. Essa mulher é a glória do seu marido. A esposa é a glória do seu marido. Seu marido é a imagem de Deus. E você está nele. E você é a glória dele.
Ele te fez uma teofania. Você viu aí? Uma teofania. Exatamente como Ele mesmo, quando Ele disse: façamos as criaturas que Ele tinha feito, e façamos o homem a nossa própria imagem. Teofania. E a nossa semelhança, uma teofania. Deus ainda não tinha tornado carne, Ele estava em uma teofania. Amém. E nós fomos feitos à imagem dEle. E quando nós fomos feitos do pó da terra, Ele pegou essa teofania e colocou dentro daquele corpo. Eu não vou mais porque nosso tempo já foi. E eu disse para vocês que eu ia terminar rápido e vos segurei por muito tempo. Vocês me perdoem, sempre faço assim. E se lá no céu, na glória, eu for culpado disso, aleluia, amém. Se a única culpa que eu tiver naquele lado de lá, Moisés, fosse segurar vocês num sermão como este, aleluia. E vamos cantar o hino e nós encerraremos essa parte, né? Vamos cantar. É o 85, digo 65. Além do céu azul. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcança. Por Ele consegui a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Por Ele livre estou, seguindo a Ele vou, até seu rosto ver. Além. Aleluia, amém. Graças a Deus. Felicidade é felicidade, é ter Cristo no coração, é ter Cristo na sua vida. Ele diz ser o seu líder. Isto que é felicidade. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de São Paulo aos Coríntios.